Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu para mais uma sugestão de leitura. Hoje eu vou sugerir um livro que eu considero uma das pérolas da literatura espírita. Trata-se do livro Boa Nova, psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Esse não é um livro recente, ele foi publicado em 1941, se não me engano, não estou encontrando aqui. Ele já está, o meu livro já é a 37ª edição, daí a gente vê como ele é procurado. E eu já tive vários livros da Boa Nova e eu acabo emprestando e ele não volta para mim. Enfim, mas tá tudo bem, né? Porque se ele está servindo para alguém, ele está cumprindo o seu objetivo. Bom, ele tem o título Boa Nova porque Boa Nova é o Evangelho. Então é um título muito apropriado para dar aos ensinos de Jesus, a Boa Nova. E por que é a Boa Nova? Porque na época os conceitos daquelas pessoas eram muito diferentes dos conceitos que Jesus veio trazer. Por exemplo, Jesus veio falar sobre o perdão das ofensas, coisa que era inadmissível para as pessoas que entendiam que era olho por olho, dente por dente. Ele veio falar sobre o dar a outra face, ou seja, nada mais do que trabalhar o orgulho, porque qual é a nossa dificuldade de não pedir perdão, de não pedir desculpas? Porque o dar a outra face não é você permitir que o outro bata no seu rosto, como muitas pessoas acreditam. Não, é simplesmente admitir o próprio erro e rever a sua conduta e ver aonde você errou e procurar não errar mais. Pelo menos esse é o meu entendimento. Então, nesse livro, o Humberto de Campos vai descortinar várias passagens do Evangelho de uma maneira muito doce, mas ao mesmo tempo muito séria e profunda. Quando eu digo séria, eu preciso dizer que não é uma seriedade carrancuda, não. É um livro que Humberto de Campos traz as passagens de Jesus com muita ternura, com muita doçura. Então é um livro que, embora tenha uma profundidade, mas ele não é de difícil leitura. Ele é profundo, mas não é de difícil leitura. E eu também costumo dizer que justamente por isso, por essa característica de ser um livro fácil de ler, mais profundo, nós precisamos ler não uma, nem duas, nem três vezes para irmos penetrando nos seus ensinamentos e indo absorver o conteúdo desse livro. Eu falo por experiência própria. À medida que eu vou lendo o livro, às vezes que eu vou lendo, cada vez eu percebo o quanto que eu fui abrindo as camadas, vamos assim, de leitura. Eu tinha o entendimento da primeira vez, da segunda vez eu já entendia de uma outra forma, no sentido de ir entendendo melhor aquilo que o Humberto de Campos estava trazendo. Então é um livro que eu recomendo muito, né? E outra coisa que me chama muita atenção é que, embora o texto do Humberto de Campos seja muito fiel ao Evangelho, a gente vai encontrar as passagens que ele trata no Novo Testamento, tudo certinho, conforme foi transcrito pelos apóstolos. Tá lá o que Mateus falou, o que Lucas falou, o que Marcos falou, tá direitinho. Só que o Humberto de Campos, eu costumo dizer que ele traz os bastidores das passagens evangélicas. Então, coisas que não estavam lá, o Humberto de Campos vai tratar nesse livro.
Então é muito bonito, a sua leitura é muito válida. Ele contém 30 capítulos. Então ele começa justamente com a Boa Nova, onde Humberto de Campos contextualiza historicamente aquele momento da chegada de Jesus à Terra, falando sobre toda a preparação que aconteceu para que o Cordeiro, né, que é Jesus, chegasse aqui. E que Roma, né, recebeu na época vários artistas, filósofos, que estavam ali presentes para garantir, inclusive, a Pax Romana. Que não vamos pensar que foi uma época de paz, mas uma época muito mais pacifista do que as anteriores. Então foi uma época que Jesus teve que lutar contra todo um sistema, mas também foi possível para ele agir do jeito que ele agiu. E inclusive os seus convocar espíritos que também vieram preparados para segui-lo. Bom, aí o Humberto de Campos vai tratar de Jesus e o precursor, que é João Batista. É bem interessante porque o Humberto de Campos traz assim o perfil psicológico de Jesus e de João Batista. Vai falar de Isabel, a mãe de João Batista, e de Maria, que estavam grávidas no mesmo período, e que João Batista é o precursor porque ele veio um pouquinho antes, eles eram primos. Então ele veio um pouquinho antes para preparar a chegada de Jesus. Vai falar das primeiras pregações, da família de Zebedeu, que era o pai de Tiago e de João, e é bem interessante aqui que Zebedeu é marido de Salomé. Salomé é aquela mulher que desejou que os seus filhos se sentassem à direita ou à esquerda, melhor dizendo, de Jesus no reino dos céus. E Jesus responde para ela, mas será que eles vão conseguir beber do meu cálice? E aí o texto tudo é descrito assim com bastante profundidade. Bom, o próximo capítulo é os discípulos, aí onde Humberto de Campos fala sobre cada um deles. Vai falar da fidelidade a Deus, da luta contra o mal, sobre o perdão e assim por diante, sobre o Sermão do Monte, sobre pecado e punição. Nesse capítulo, que é o capítulo 13, o Humberto de Campos vai falar sobre a mulher adúltera, que eu considero uma das passagens mais lindas do Evangelho. Por quê? É aquela passagem onde Jesus fala para aqueles homens que levaram a mulher adúltera para que Jesus a julgasse e que Jesus fala para eles, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. E que isso é válido para nós até hoje, porque nós ainda somos pessoas que temos muita facilidade de julgar as pessoas e de condenar, porque não só julgar, mas de condenar. Aquela mulher, os homens, queriam que ela fosse condenada, quer dizer, que ela fosse morta por uma morte muito dolorosa. E Jesus diz, atire a primeira pedra, quem estiver sem pecado. E um a um eles foram deixando as pedras, porque eles sabiam que eles eram também pecadores. Então é uma passagem bastante bonita. E depois, né, que também eu considero que traz assim uma reflexão importante para nós, que Jesus fala para a mulher, vai e não peque mais. Que ele também não a condenaria, mas que ela deveria ir e não pecar mais, que é outra lição importante para nós, porque nós ainda somos criaturas que temos uma tendência de repetir o próprio erro, e a gente repete, né, num círculo vicioso. Então a gente vê o quanto que os ensinos de Jesus são atuais, e que nós precisamos muito estudar os ensinos de Jesus de uma forma
estudar mesmo, né? Não só ler. Esse livro nos convida a isso, estudar os ensinos de Jesus. Fala da lição a Nicodemo, Joana de Cusa, fala sobre a última ceia, a oração do horto, e eu tô pulando aqui alguns dos capítulos. Depois vai falar sobre os 500 da Galileia, que é um tema muito pouco conhecido por nós, né? Pelos cristãos. E ele finaliza com Maria, a mãe de Jesus. Então eu recomendo fortemente a leitura desse livro e peço que vocês, né, se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem, se desejarem, se inscrevam no canal e comentem, porque os comentários me ajudam a crescer. Se gostaram, então, façam tudo isso e até o próximo vídeo, se Deus quiser.